A paz do Senhor, irmãos. Este é o nosso primeiro vídeo da série Bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança da qual nós estaremos falando se trata da bem-aventurança dos pobres de espírito. Jesus Cristo diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 13. Nós sabemos que é mais lógico acreditar que a riqueza e não a pobreza é a causa da felicidade humana. Portanto, podemos entender que ao dizer isso, Jesus não está condenando a riqueza e nem tampouco está exaltando a pobreza. A pergunta que fazemos então é: o que Jesus então está realmente querendo dizer com bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? É verdade que, grosso modo falando, socialmente a pobreza tem sido causa de sofrimento humano, e a riqueza tem sido a causa da injustiça social na vida humana. Por esse plano, o pobre tem prioridade na evangelização, como dignos de receber em primeiro lugar a mensagem do reino dos céus. Os apóstolos ordenaram, aconselharam para que o evangelho fosse pregado primeiramente aos pobres. Todavia, nós não podemos entender essa palavra de Jesus Cristo somente no plano da política social, como fazem algumas teologias da libertação, teologias do evangelho social. Nós temos que entendê-la mais no plano final da mensagem do que no sentido inicial. Porque o que Jesus está dizendo é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro, a fala de Jesus se dirige a um grupo de pessoas que são seus seguidores. Por essa razão, nós entendemos que podemos considerar como uma mensagem a cristãos, de modo que a felicidade pertence ao âmbito da fé cristã. Em segundo lugar, a fala de Jesus nos arremete à compreensão da pobreza, não da pobreza social, mas da pobreza de espírito, como escassez da ansiedade de um estado de satisfação e um estado de gratidão a Deus em todo tempo, em toda situação, tanto na pobreza como na própria riqueza. E em terceiro, a fala de Jesus se refere às virtudes e aos valores supremos do reino dos céus, cuja dimensão cristã já vive na plenitude e na riqueza do Espírito Santo. Faço aqui um detalhe, uma anotação, dizendo que a graça do reino dos céus é a bênção imediata na qual os cristãos já vivem. Então, o que significa, o que Jesus está querendo dizer ao bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? Se a pobreza de espírito no âmbito da fé cristã é a falta de ansiedade, falta de solicitude pelas coisas da vida e do mundo, e é o próprio estado de satisfação e gratidão a Deus, isso nos arremete à palavra do apóstolo Paulo, que diz em Romanos 14, 17: o reino de Deus, portanto, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isto que Jesus está dizendo, que este reino de Deus, que está dito por Paulo em Romanos 14, 17, é a recompensa aos cristãos
pobres de espíritos. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se por um lado esse cristão é pobre de espírito, no aspecto da ansiedade, por outro lado, ele é rico do Espírito Santo, porque a ele pertence o reino dos céus. E o reino dos céus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. É a bem-aventurança e a felicidade perfeita. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?